tem uma confusão muito grande, né? Na própria esquerda. Você falou, o governo Lula não é um governo revolucionário. Primeira coisa, assim, que a gente precisa compreender, Tereza, que uma coisa é quando você faz uma abordagem acadêmica. Outra coisa é quando você faz uma abordagem conjuntural. Se você faz uma abordagem acadêmica, ok, você vai chegar e ver, olha, podemos teorizar sobre a Revolução no Brasil, podemos dizer que teve a experiência da Revolução Russa, né? E que o socialismo ali foi de um determinado jeito. Se tiver uma revolução na Alemanha, o socialismo lá vai ser de outro jeito. Tivemos a Revolução Cubana, temos ali aquelas características daquela experiência socialista. No Vietnã também, na Coreia do Norte. Se tiver uma revolução nos Estados Unidos, o socialismo vai ser com uma série de características. Então, primeiro você parte de uma questão acadêmica e você vê como é que aquilo se realiza na prática. Primeira coisa. Então, a gente está falando aqui uma análise conjuntural. Isso aí. Não está fazendo uma análise acadêmica. A primeira coisa é esclarecer isso. Então, assim, o Lula não impediu ninguém de fazer revolução, impediu? Não. O que aconteceu quando o Lula teve o direito político dele cassado? Quem ganhou as eleições? A extrema-direita. O que o Brasil corre risco de virar o quê? Uma ditadura. Né? E muitos hoje do que falam isso, que em revolução sequer tiveram coragem de falar muita coisa no governo Bolsonaro. Exatamente isso. É por aí. E não tiveram coragem. Sequer tiveram coragem de falar muita coisa no governo Bolsonaro. Então, assim, você veja que uma coisa é você ter essa facilidade para falar no campo teórico, outra coisa é você construir uma praxis, né, para transformar alguma coisa. Então, assim, primeira coisa para deixar muito bem claro é isso: o Lula não impediu ninguém de fazer revolução. Agora, se não fosse o Lula, quem teria ganhado as eleições seria Bolsonaro. A gente talvez nem tivesse oportunidade de estar aqui falando muita coisa. A gente estaria caminhando para uma ditadura, né? Estaria caminhando para uma barbárie aí na sociedade, uma destruição ambiental, uma destruição econômica, uma destruição humanitária, sabe-se lá com que proporções isso. E o que esses que criticam o Lula, que não é um governo revolucionário, e não se propõe a ser, não é essa a bandeira de luta do Lula, nem do governo dele, né? Quem quiser construir um projeto revolucionário é legítimo que construa. Agora, será criticando o governo Lula que vai se construir isso? Não precisa nem construir, não precisa. Se você quiser construir um processo revolucionário, você tem base. Você tem que ter base na sociedade e ver as contradições do governo Lula e trabalhar positivamente e não destrutivamente. Né? Como muitos fazem, muitos acreditavam, Tereza, dentro dessa esquerda radical, que o governo Bolsonaro iria favorecer a revolução no Brasil, porque iria agudizar mais as contradições. Olha que pensamento. Errado, né? Você pode trabalhar como base de sustentação do governo Lula, pegando as contradições que sempre vão existir, né? E trabalhando ali para ampliar a consciência das massas e trazer as massas para o seu projeto político. É isso aí, eu concordo. Né? Você criticar hoje o governo Lula é você botar areia no moinho, é você botar areia no campo do bolsonarismo, da extrema-direita. Vai para onde a crítica hoje ao governo Lula? Vai para que moinho, Tereza? Para os bolsonaristas. Para o campo da extrema-direita. Então, essa que é a verdade. Então, assim, não estamos aqui criticando quem sonha com o processo de transformação. Agora, é importante a pessoa ter consciência de que uma coisa é você fazer uma análise no campo teórico, né? Outra coisa é você ver como aquilo se
viabiliza na prática, até porque foi feita a revolução. Não, eu acho que... Na Rússia, e muita coisa de que foi pensado no papel não se encaixou na realidade. Claro que aquilo ali, da mesma forma, Tereza, que a gente não pode condenar como você tem todo tipo de capitalismo. Você tem capitalismo no Haiti, você tem o capitalismo da Noruega, você tem o capitalismo do Brasil, você tem o capitalismo da Nigéria. Não é tudo capitalismo? Mas eles são iguais? Não, cada um funciona de um jeito. Por que o socialismo tudo vai ser igual? Também não vai ser. Não vai ser. Vai depender da história de vida do povo, das condições ali econômicas, de uma série de fatores que vai propiciar ali como vai se dar aquilo na prática. Então, na prática, Tereza, aqui na questão conjuntural, o que nós temos é uma luta entre progressistas, democratas e ditadura, e atraso, e reacionarismo. É isso que está colocado aqui. Nada impede que a pessoa construa, mas que tenha inteligência para saber o que é construir um projeto próprio, o que é destruir um projeto progressista para entrar um conservador reacionário e autoritário. E foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2016. A partir de 2013. Onde não se construiu um projeto de avanço, se ajudou apenas a fortalecer um projeto de atraso. Então, essa lição precisa ficar muito clara.